época, porque eles tinham operado um milagre pelo intermédio do Espírito Santo que era sobre as suas vidas. No capítulo de número 5, nós vamos encontrar a passagem onde é narrado a morte de um casal de nome Ananias e Safira. No capítulo de número 6, é o momento em que é separado 7 diáconos para trabalharem na obra do Senhor. No capítulo de número 7, um desses 7 diáconos, de nome Estevão, ele é morto apedrejado por pregar a palavra de Deus. No capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai narrar agora uma perseguição. E quando essa perseguição ela cresce, a Bíblia diz que os discípulos agora eles vão ser dispersos, para se cumprir o que estava em Atos capítulo 1 versículo 8, quando Jesus ele disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 8 agora eles são dispersos, e Filipe agora desce para Samaria para pregar o evangelho. E Deus, pelo intermédio de Filipe, operava milagres extraordinários. No capítulo 9, aquele que era um dos comandantes da perseguição, ele tem um encontro com Jesus agora no caminho de Damasco, e ele é transformado pelo poder da palavra de Jesus. No capítulo de número 10, a palavra do Senhor agora vai chegar até os gentios. Deus vai falar com um moço de nome Pedro, e vai dizer para ele ir em um local, em uma casa, de um homem de nome Cornélio, que orava a Deus, e Deus lhe deu uma visão, dizendo para ele, falando com ele, e dizendo para ele ir buscar por Pedro, para lhes ensinar o caminho da salvação. No capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que Pedro agora vai contar para os seus companheiros o que tinha acontecido no capítulo de número 10. No capítulo de número 12, a Bíblia começa contando a história da morte de Tiago e a prisão de Pedro. E diz a Bíblia no capítulo 12, que enquanto Pedro era guardado na prisão, existia uma igreja que estava de joelhos dobrados, orando a Deus a favor de Pedro. Quantos aqui acreditam no poder da oração? Levante a mão e diga glória para Jesus. No capítulo de número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que agora o Espírito Santo vai falar com os mestres que estavam reunidos, e vai dizer para eles: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para com eles. No capítulo de número 14, esse mesmo Paulo, agora ele está em uma cidade de nome Listra, e ele começa a pregar o evangelho, curando um paralítico de nascença. No capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que houve agora uma confusão entre os judaizantes, porque alguns acreditariam que a salvação era somente para aqueles que cometessem o processo de Deus descrito para Abraão, o processo da circuncidação. No capítulo de número 16, é o momento em que Paulo, ele pega um jovem de nome Timóteo e caminha com ele para fazer a obra missionária. No capítulo de número 17, o apóstolo Paulo agora está pregando na praça, conhecido como Ágora, e depois ele é levado para o Areópago para pregar o evangelho do Senhor Jesus. No capítulo de número 18, nós vamos observar Paulo chegando a Corinto, pregando a palavra do Senhor, juntamente com um homem de nome Apolo, que ali já se encontrava ensinando a palavra de Deus. No capítulo de número 19 de Atos, nós vamos nos deparar com o próprio Paulo pregando a palavra do Senhor. E quando alguns que existiam ali, conhecidos como os 7 filhos de Cefa, um sacerdote, eles perceberam a obra que
que Deus operava pela vida de Paulo. E agora, quando eles verem um homem endemoniado, ele chega para eles agora e diz para eles: eu te repreendo em nome do Deus a quem Paulo prega. E diz a Bíblia que aquele demoniado agora se volta para eles e diz: eu conheço a Deus e sei quem é o Deus de Paulo, mas a vocês eu não conheço. Ah, meu querido, quantos acreditam que o poder de Deus ele está aqui nessa manhã e quer encher vidas aqui? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abra a boca e dá um brado de glória para ele nessa manhã. No capítulo de número 20, nos conta a história deste moço de nome Eutico. Ele era um jovem. E observe que o capítulo vai começar falando que Paulo ele vai sair da Macedônia e ele vai para um lugar chamado Grécia, para você entender melhor. E diz a Bíblia que alguns agora armaram cilada contra ele. E Paulo agora ele tem que retornar para a Macedônia. Aleluia. Ele volta para a Macedônia e ele vai chegar em uma cidade de nome Troade. E lá ele aproveita a oportunidade para pregar a palavra do Senhor e para celebrar a ceia do Senhor naquele local. Paulo ele entende que ele tinha que partir no dia seguinte. Então Paulo vai aproveitar a ocasião para pregar a palavra, porque Paulo ele estava cheio da palavra de Deus. Então ele prolonga agora o seu discurso. Ele aproveita aquela oportunidade para pregar a palavra do Senhor, porque ele tinha que partir no dia seguinte. E ele agora vai prolongar o seu discurso. E ele chega até a meia-noite pregando a palavra do Senhor. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que lá no cenáculo, aonde Paulo estava pregando, havia luzes. Diga comigo, luzes. Diga assim: no cenáculo tinha luzes. No cenáculo tinha muitas luzes. Então Paulo está pregando e a Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo onde Paulo pregava, onde eles estavam reunidos. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 9 que um certo jovem de nome Eutico, ele estava assentado na janela. Diga comigo, um jovem. Diga mais forte, um jovem. Mais forte, um jovem assentado na janela. Se de um lado tinha luzes, e enquanto houver luzes no cenáculo, tem a revelação da palavra de Deus. Enquanto tiver luzes no cenáculo, o Senhor ele ainda fala pelo intermédio da sua palavra. Quer um exemplo? Vocês se lembram quando Deus falou com o jovem Samuel? Samuel ele estava no seno templo, e a Bíblia diz que antes das luzes se apagarem, Deus ele falou: Samuel, Samuel. Antes das luzes se apagar, Deus ele ainda fala com o seu povo. E havia muitas luzes no cenáculo. E o jovem ele entra na casa de Deus. O jovem ele entra no cenáculo. Só que o jovem Eutico ele vai se assentar em um lugar chamado a janela do cenáculo. Preste atenção. Você podia olhar para o teu vizinho e dizer para ele: a janela não é teu lugar. Diga. Diga para ele, não tenha medo. Diga: a janela não é teu lugar. Em meio às luzes do cenáculo, mesmo que as luzes do cenáculo fossem bastante, existia os olhos de alguns que estavam em trevas. O Eutico que senta na janela, o jovem Eutico que assenta-se na janela, é aquele jovem que está dividido entre a luz e as trevas. O jovem que está sentado na janela é aquele jovem
rateando entre dois pensamentos. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Seja sincero, quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Oh, aleluia! Olhe para cá. Entre a luz e as trevas estava um jovem. Entre as luzes e as trevas estavam um jovem de nome Eutico. Eutico, ele é daquele jovem que está pronto para entrar, mas está mais preocupado em sair. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ele é daquele tipo de jovem que ele até entra no cenáculo, mas a sua mente ainda está lá fora. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa manhã. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eutico, ele é daquele tipo de jovem que ele não tem prazer pela palavra de Deus. Paulo está pregando, Paulo está ensinando, mas o jovem vai e se assenta lá na janela e fica entre as luzes e as trevas. O jovem Eutico é daquele tipo de jovem que ele usa da palavra de Deus como sonífero para ele dormir. O jovem Eutico, aleluia, ele é daqueles que diante das luzes e as trevas, ele pesa mais para o lado das trevas. Quem está me entendendo, levante a mão. Racandarábia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Alguém está sentindo ele aí? Alguém está ouvindo a voz dele aí? Alguém pode dar glória para ele, adorar a ele, bendizer a ele? Olhe para cá. O jovem Eutico, ele é aquele jovem que a palavra está sendo lançada, mas vem a ave de rapina e arrebata do seu coração e não deixa que ela venha frutificar. O jovem Eutico é daquele jovem que está dentro do cenáculo, mas o seu pensamento está dominado pelas coisas do mundo. Ele é curioso, ele está na casa de Deus, mas ele está pensando